O que é a doença para vocês? Quando vocês ficam doentes, a maioria vai no médico esperando o quê? Que o médico vá lá, identifique e remova. E aí vocês ficam saudáveis, não é assim? É como se fosse um alienígena que chegou em vocês e vocês querem expulsá-lo da vida de vocês. E a doença é só a ponta do iceberg. E vocês são o iceberg. E se você tirar a ponta do iceberg, adivinha o que vai acontecer? Outra ponta vai aparecer. Vocês já perceberam o quanto o emocional é importante para a doença de cada um? É interessante que hoje em dia, quando olha para uma pessoa, eu olho, naquela época eu já começava a olhar, não sabia direito o porquê, mas já dava para intuir. Era assim, olhava um doente que internava lá no hospital, olhava e falava, esse aqui vai complicar. Esse aqui vai sair. Não importa qual é o problema. Pegava um cliente que tinha uma hérnia umbilical, coisa mais besta do mundo para você mexer. Olhava para o cliente e falava, ih, vai dar trabalho. E vinha um outro com câncer de esôfago, você olhava e falava, esse aqui vai sair. E adivinha o que acontecia? O da hérnia umbilical infeccionava, dava problema, abria, ficava internado às vezes um mês lá. E o da cirurgia do câncer de esôfago às vezes ia embora antes do que o da hérnia umbilical. E aí, estudando medicina a fundo e várias filosofias médicas, eu cheguei até Hipócrates, que é o pai da medicina. E sabe o que Hipócrates falava lá na antiga Grécia, 300 a.C.? Não devemos olhar para a doença e sim para o doente. Se Hipócrates é o pai da medicina e falava isso, por que eu não aprendi isso na faculdade? Hipócrates também falava uma coisa assim, princípio da alternância somática. Se você tirar a doença de um indivíduo e ele precisar, ele vai criar outra. Porque ele precisa da doença. Mas como assim precisa da doença? Por que será que vocês precisam de uma doença? E quando eu digo doença, hoje eu trabalho no conceito de doença, que não é só o indivíduo. É uma doença na família, é uma doença na empresa, porque a empresa também adoece e a empresa também morre. Vocês já viram várias empresas morrendo e adoecendo? É a mesma coisa, são os mesmos conceitos. E aí fica assim, para que serve a doença? Porque a doença tem uma função sagrada na vida de todo mundo. A doença mata alguém? Não, a doença não mata ninguém. Aliás, a doença serve para evitar que o indivíduo enlouqueça ou morra. Vocês conhecem loucos? Psicóticos? Você já viu psicótico ter gripe? Pneumonia? Psicótico não adoece. Se vocês forem no hospital de psicóticos, não tem ninguém doente lá. Eles já estão desconectados completamente, então eles não adoecem. Então, uma dica, só os saudáveis adoecem. Só os saudáveis têm a capacidade de adoecer. Calil, muito obrigado pela oportunidade. Primeiro que nós médicos, nós temos que desmistificar que isso seja um assunto de religião. Isso é um assunto da ciência. Então a ciência tem que investigar a espiritualidade no processo de adoecimento e no processo de evitar o adoecimento. Nessa área, nós temos que diferenciar o que é religião, sistema de crenças, dogmas, sistemas, religiosidade, ou quanto as pessoas que têm uma religião seguem, vão à missa, vão ao culto, vão à sinagoga, fazem leituras pertinentes. Mas espiritualidade envolve a nossa maneira de reagir a situações desfavoráveis ou adversas da vida. E aí, tem indivíduos que perdoam, outros não. Tem indivíduos que têm compaixão, outros não. Tem indivíduos gratos, outros não. O que isso tem a ver com a ciência? É passível de ser avaliado na ciência por meio de questionários, disposição ao perdão, gratidão, otimismo, altruísmo, propósito de vida, e isso tem implicação no aumento de sobrevida. Então veja que questão interessante. A nossa maneira de reagir à vida, em casa, no trabalho, na via pública, pode ser o pontapé inicial do processo de adoecimento cardiovascular e mesmo para câncer também. Como assim? Por exemplo, um indivíduo que não perdoa, ele fica ruminando, ele tem uma descarga de hormônios que são nocivos. Imagina um indivíduo que não perdoa por meses, anos ou décadas. Então, todos os dias ele está bombardeando as artérias, ele tem vasoconstrição, a artéria fica mais fechada, ele pode aumentar a formação de coágulo dentro das coronárias pelo simples processo de não perdoar. Isso é cientificamente comprovado? Nós temos estudos de associação, isso já é um pontapé inicial, e temos a associação mostra que o indivíduo que não tem prontidão ao perdão tem mais chance de desenvolver doença coronária. Isso está associado, é científico. O segundo ponto e a intervenção. Quer dizer que se nós ensinarmos o indivíduo a perdoar,
ele pode ter redução de eventos, tem sugestão preliminar muito boa mostrando que aqueles que fazem um programa para aprender a perdoar, olha que coisa interessante, quer dizer que é possível tornar-se grato, perdoar? É possível. E esses indivíduos tendem a ter menos isquemia, falta de sangue do músculo cardíaco. Então nós estamos Bem entrando numa outra, interessante. sim, uma nova Porque é área. outra área e outra etapa da medicina, talvez, Sim. não sei. E talvez, Calil, isso que eu coloco ainda merece comprovação. Mas vamos só, né, ousar um pouco nesse momento aqui com você e com todos que estão nos ouvindo. Esse, no nosso processo de adoecimento, tudo começar na maneira que nós reagimos à nossa vida. Nós vamos ter que rever a medicina, porque o que a gente vê hoje é quando a doença se manifesta. Mas quando a doença se manifesta, pode ser tarde. E se o processo iniciou porque o indivíduo não é grato, porque o indivíduo é raivoso, porque fica ressentido, magoado, nós temos que rever tratamentos, prevenção e mesmo abordagem nossa com os pacientes.